Bom dia, turma. Tudo bem? Professor Alexandre aqui falando. Eu estou muito feliz de falar aqui com vocês. Já estou com saudade de vocês, né? E estou passando as lições. Nós vamos um pouco mais devagar, mas eu vou tentar ser o mais preciso possível para que vocês não fiquem com os estudos de vocês atrasados do livro, tá bom? Na aula de hoje, nesse vídeo, nós vamos falar especificamente do capítulo 3, um resumão de ângulos, tá? E nós vamos depois repassar os exercícios comentados, ok? Conto com vocês. É importante que agora, assistindo esse vídeo, você pegue o seu livro, tá bom? Dê um pause aí no vídeo, pegue o seu livro. Nós estamos na página 62, tá? Que é uma continuação da página que nós já havíamos visto em sala de aula. E nós vamos daí por diante falar do assunto ângulos, ok? Então vamos lá? Bom, primeiro nós vamos lá na síntese. Na síntese, nós temos aí contemplados todos os assuntos pertinentes à nossa lição, tá? O que nós vamos falar de ângulos. O que nós vamos focar o nosso assunto, né? Principalmente aqui agora, é ângulos complementares e suplementares, a classificação dos ângulos, tudo bem? E ângulos opostos pelo vértice. Esses ângulos opostos pelo vértice, eles são chamados também de OPV. Muito legal. Depois nós vamos falar dos alternos e dos colaterais, tudo bem? Mas principalmente nós vamos aqui nesse trio aqui. Vamos lá. Na primeira página aí no 62, nós vamos ver a definição de ângulo. O ângulo é aquela parte que é formada quando nós temos duas semirretas de mesma origem. Nesse caso aqui do desenho, a semirreta AB e a semirreta AC têm a mesma origem, que é a letra A. Isso gera um ângulo interno, tá? Também gera um externo e nós vamos falar daqui a pouquinho. Nesse caso aqui, o que nós precisamos fazer a marcação correta do nome é que quando nós passamos pelo ângulo de origem, né? Aliás, pelo ponto de origem, que aqui no caso é o A, como é que nós escrevemos esse ângulo? Sim, dá para escrever o ângulo. O ângulo aqui ele pode ser feito partindo B, passando por A até C, que você vê aqui, ó, B, A, C. Ou nós podemos falar assim, nós temos o ângulo A, que seria da semirreta AB e AC, ok? São lados desse ângulo, são os lados do ângulo. Okay? Vamos adiante. No próximo item aí, nós temos que observar o ângulo. Como é que eu faço para medir o ângulo, professor? Bom, o ângulo ele tem uma referência sempre através do círculo. O ângulo ele é um pedacinho de um círculo, sempre, né? Então você vai ter ângulos quaisquer, mas todos eles são baseados num círculo que tem um total de 360 graus. Olha aqui. Tá vendo? Nesse caso aqui da figura 1, ele colocou aqui uma simulação de 1 grau, que seria, ó, ponto de origem C, que é o que nós acabamos de falar. Então aqui vem de ponto C até a extremidade do círculo, ponto C até a extremidade do círculo. Tá bom? Essas duas semirretas aqui, com origem C, elas dão 1 grau. Como é que você escreve 1 grau na forma fracionária? Na forma fracionária ela vai ficar assim, ó, 1 de 360. Por quê? Porque é 1 grau de 360 graus. Tudo bem? A fração dele. Nós escrevemos 1 grau e o símbolo dele é 1 com essa bolinha aqui em cima. E nessa lição de ângulos, sempre importante nunca esquecer de colocar esse símbolozinho do ângulo aqui. Nesse outro caso aqui, olha que interessante. Ele te mostra duas semirretas, né? Quaisquer, e que dentro o ângulo é 30 graus. Quando você tem um ângulo interno, você também tem um ângulo externo, que é o que sobra, como se isso fosse uma pizza e você pegasse um pedacinho da pizza. Então, se eu tirei 30 graus de 360 graus, sobrou 330 graus. Ângulo interno 30 graus, ângulo externo
330 graus, ok? E na continuação nós temos ângulos internos e externos. Só que eles têm uma classificação e é importante decorar essa classificação, tudo bem? Todos eles vão partir do ângulo reto, que é o de 90 graus. O ângulo de 90 graus, é importante nós lembrarmos que ele pode ser escrito 90 graus, dessa forma, ou somente com esse símbolo quadradinho, tá vendo? Uma observação, o ângulo reto também pode ser representado por esse quadradinho aqui. Como é que eu faço para lembrar, para decorar a classificação? Nós vamos falar assim, ó, reto, agudo é menor que 90, obtuso maior que 90. Tudo bem? Vamos lá? Então, reto, se você fizer com a sua mão o desenho entre o seu dedão e o seu indicador, coloca ele na letra L, né? Similar à letra L. Se você fechar um pouco o dedão, ele vai ficar agudo. Se você abrir mais que o normal o dedão, ele vai ficar obtuso. Então é reto, menor que 90, maior que 90. Tá bom? Também temos aqui o ângulo raso. O ângulo raso, ele tem que ter sempre uma origem, tá? Você tem que ter aqui um ponto central, porque os ângulos só podem ser formados a partir da mesma origem, né? Então, tendo um ponto central e duas semirretas, se elas estiverem retinhas, esse ângulo é chamado de raso, que é de 180 graus, ok? Bom, nesse primeiro vídeo, nós vamos sintetizar, então, as propriedades, que são as partes mais importantes, ok? Abraço a todos, assista o segundo vídeo quando você tiver compreendido todas as partes que nós conversamos. Se surgiu alguma dúvida ou se você ainda não conseguiu assimilar, volta um pouco o vídeo e faça comentários. Ok? Grande abraço, saudade de todos.